Grandes julgamentos do STF de hoje está no entorno do Distrito Federal, a cerca de 45 quilômetros do centro de Brasília. Nós viemos até o Quilombo de Mesquita, um povoado que fica na zona rural da cidade ocidental em Goiás. Você vai conhecer a história dos quilombolas. Quem são, como vivem os remanescentes de escravos, que fazem questão de manter a tradição dos descendentes que foram escravizados. Veja ainda como foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que protege terras quilombolas na Amazônia Legal, onde vivem comunidades como essa em que nós estamos. As comunidades quilombolas remanescentes no Brasil são áreas geralmente afastadas dos grandes centros urbanos, que concentram famílias formadas por descendentes de escravos. Segundo a estimativa do governo federal, o Brasil tem hoje mais de 3.000 comunidades quilombolas em todo o país. Elas contam com certificado emitido pela Fundação Cultural Palmares, entidade do governo federal vinculada ao Ministério da Educação. Entre elas está o Quilombo de Mesquita, na cidade ocidental em Goiás. É uma terra assim que foi deixada com muito suor, muito sangue foi derramado para hoje estarmos aqui. Essa terra aqui que não foi comprada, meu avô não comprou terra, meus bisavôs não compraram terra, é uma terra do coletivo. Ele conseguiu tudo e deixou de editar para editar, né? De geração para geração, né? Para mim é muito bom isso, eles fizeram a coisa muito certa. Por aqui, união, tradição e história do tempo da escravidão são marcas presentes na comunidade. Ficou a certidão da escravidão, sabe? Aí, tanto que muita gente, às vezes, não quer aceitar, mas está errado. É a história, é uma da história que existe. E, num lado, às vezes, a gente não podia, mas pode falar. Porque existiu. Os traços são fortes aqui, na questão de realmente de ter ido muitos para fazendeiros, de trabalhar serviço escravo mesmo. Até hoje ainda tem fazenda aqui na região com tronco ainda. São processos assim que, marcas registradas no processo histórico, até hoje resiste. Ao longo da história, casarões antigos feitos através de escravos, mão escrava com só escravo. Ponta de pedra costeira, peral quebra-mar. Mangue, colônia, pesqueira, pontal do Pilar. Barro, sapé e aroeira é a casa de lá. Bule de Flandres, esteira, moringue, alguidar, beira de mar. Unidos pelo amor à terra e o orgulho do povo negro quilombola, Edilson, mais conhecido na região como Gaita, seu César, um dos mais antigos moradores do povoado, e o universitário Danilo, são nascidos e criados no Quilombo Mesquita. O trio quilombola faz questão de preservar a cultura local e não pensa em sair da região. Eu não me vejo fora do Quilombo hoje, porque a qualidade de vida que temos aqui é a qualidade de vida. Essa relação com a terra, com a água, que está escasso. Morar aqui é bom demais, um lugar mais tranquilo, sossegado. Tudo que a gente quer, a gente tem plantando, né? A gente plantando, a gente tem. Planta de tudo um pouco. Planto feijão, milho, batata doce, verdura, de tudo a gente planta um pouco. E o pessoal tudo conhecido, né? Tudo família. Para mim é muito bom. O Quilombo conta com cerca de 750 famílias. Por aqui, a maioria é parente. O Quilombo de Mesquita foi formado depois de 200 anos de ocupação. E hoje, como você viu, se parece mais com uma cidadezinha do interior. E como toda cidade que se preze, tem uma igreja, uma capela. Essa aqui tem mais de 100 anos e reúne moradores da cidade que fazem questão de manter a cultura e a tradição do povo quilombola. Há 15 anos, os moradores do Quilombo se reúnem anualmente para a tradicional Festa do Marmelo, que é o nome de um doce típico da região. O santuário da padroeira da comunidade, Nossa Senhora de Abadia, foi reformado com a arrecadação dessa festa.
Danilo conta que a família dele sempre teve uma participação ativa nessa mobilização. Sou neto de Malaquias Teixeira Magalhães. Meu avô foi referência na comunidade, pela questão de ser o primeiro professor da comunidade. Estou muito orgulhoso que hoje estou na UNB fazendo linguagens, na licenciatura, no caminho de ser professor também. Então acho que tem algum legado que deixou aí nesse sentido. Isso que me deixa muito orgulhoso. E meu avô era produtor de marmelo também, que é referência na comunidade. Seu César, que era muito amigo do avô do Danilo, tem 86 anos, mas isso no documento oficial, porque ele contou que foi registrado bem depois do nascimento. O experiente quilombola tem orgulho de onde vive. Através das festas, a gente sendo bem tratado, bem cuidado, fazendo aquilo, então a gente praticamente apaixonou pela comunidade. Cada negro olhar, sangue de África, centro de aldeia, bandeira, nação, Zanzibar, da mesma veia guerreira do povo palmar, tudo palmeira de beira de mar. Os quilombolas têm direitos, amparos legais, previstos na Constituição Federal de 1988. Os artigos 215 e 216 garantem a preservação do patrimônio cultural. A importância de preservar áreas como essa aqui. Essa casa onde nós estamos é uma das mais antigas do Quilombo de Mesquita, aqui na cidade ocidental, em Goiás. Eu acho que vem muito da valorização da identidade, que é algo que demorou muito a se ter reconhecido em relação ao negro. No Brasil, né, a população negra ela fez parte da construção de uma sociedade e ela demorou muito tempo para ser reconhecida. A importância, eu vejo que seja muito nesse sentido de valorização da identidade, valorização da cultura, uma vez que faz parte da cultura nacional, preservação de meio ambiente. A jornalista Daiane Souza Alves é integrante da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra do Distrito Federal e entorno. O grupo de trabalho é formado por integrantes da sociedade civil ligados a diversas áreas do conhecimento. A conclusão do estudo, que mapeou 19 comunidades quilombolas no DF e entorno, está neste relatório, publicado no fim do mês de novembro. Ele está trazendo informações muito importantes. Às vezes a gente ouve dos governos de que, olha, a gente não está fazendo nada por aquela comunidade porque não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo, mas também não vai lá fazer esse levantamento. Então aqui nós pegamos os dados detalhadamente, então assim, da área de educação de cada um desses quilombos, da área de saúde, de questão agrícola, de questão fundiária, está tudo aqui. O que a gente espera é que agora, já que era por falta de informação, a informação está aqui, que sejam encaminhadas, né, medidas que venham a favorecer essas comunidades. Isso aqui é um grito dos quilombos, é um pedido de socorro. A advogada quilombola e militante do movimento negro, Josefina Serra dos Santos, também defende a implantação de serviços básicos nas comunidades. Conhecida como Jo, ela é um exemplo de luta e resistência por reconhecimento, por direitos. Eu vim de um quilombo da Baixada Maranhense, né? Se chama Quilombo da Picada. Meus bisavós foram os primeiros a chegarem nesse local. Eles levaram 3 meses andando dentro d'água, né? Se escondendo para chegar nesse local quando estavam fugindo da escravidão. Jo, que começou a trabalhar ainda na infância, conseguiu escrever uma nova história por meio da educação. E um belo eu fiquei perturbando a minha mãe que eu queria ir para São Luís para estudar. Trabalhar e estudar, porque o único trabalho que era dito pra gente, nós meninas negras, era trabalho doméstico. Nunca ninguém voltou para dizer que tinha outras possibilidades. Para você ver que eu comecei a trabalhar como doméstico com 5 anos.
E aí, nessa minha trajetória, vim pro Rio de Janeiro, que minha tia me trouxe, que morava já no Rio. Um belo dia eu cheguei pra minha tia e falei que se ela não arranjasse uma casa pra eu trabalhar e estudar, eu queria ir embora. A advogada, na época, conseguiu um novo trabalho como doméstica, numa casa de família de maranhenses, em Brasília. Por que eu vim com eles? Porque eles me mostraram a minha matrícula, porque eu não queria vir. Mas naquela época eu tinha que levantar 5 horas da manhã para deixar o almoço pronto. Para quando eu saísse da escola em disparada, atravessar o eixão, quando ele chegasse o almoço estava pronto, porque senão eles falaram que eu não ia estudar. Depois de muitos anos de luta e resistência, Jô se formou em Direito e atualmente se dedica às causas ligadas aos direitos humanos e à inclusão social da população negra do Distrito Federal. É aqui que estão os seus direitos e os seus deveres. Se você sabe disso, ninguém tem a ousadia de te desrespeitar. Ser quilombola, ser indígena, é ser povo brasileiro. Quilombo, todos fizeram com todos os santos zelando. Quilombo, todos regaram com todas as águas do pranto. Quilombo, todos tiveram de tombar amando e lutando. Quilombo. Daqui a pouco você vai ver como foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a regularização fundiária de terras ocupadas por quilombolas e comunidades tradicionais lá na Amazônia Legal. Os detalhes a seguir. Estamos de volta direto do Quilombo do Mesquita, na cidade ocidental, em Goiás. Isso porque o programa de hoje apresenta uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que tratou sobre a regularização de terras tradicionalmente ocupadas por quilombolas. Acompanhe agora os detalhes desse julgamento. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as terras da União ocupadas por quilombolas e comunidades tradicionais na Amazônia Legal não podem ser regularizadas em nome de terceiros. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República contra os artigos da Lei 11.952 de 2009. Essa lei trata da regularização fundiária das ocupações que ficam em áreas da União na Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma área que engloba 9 estados brasileiros que pertencem à Bacia Amazônica. Ela foi criada pelo governo federal como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica. Ao propor a ação, o Ministério Público Federal argumentou que essa lei estabelecia privilégios aos grileiros, que no passado teriam se apropriado ilicitamente de grandes áreas de terra pública na Amazônia Legal. Já a Advocacia Geral da União disse que a intenção da lei foi proteger as ocupações quilombolas e de comunidades tradicionais. E o que se buscou, na verdade, o legislador, foi justamente imprimir a esse rito a celeridade necessária para trazer a paz nesse ambiente, para regularizar, sim, essas ocupações, não sem a cautela também com o meio ambiente. A ação foi julgada parcialmente procedente. O Supremo, além de determinar que as terras não podem ser regularizadas em nome de terceiros, ainda declarou que a dispensa de vistoria para fins de regularização de pequenas propriedades só pode ser feita com justificativa. Ela não é automática, como está na Lei 11.952, que trata da regularização fundiária de terras da União. Para descartar a vistoria, o poder público precisa apresentar outras formas de fiscalizar a área, como laudos e documentos. É o que explicou o relator da ação, que foi seguido pela maioria, ministro Edson Fachin. Então, a sustentação que trago, na verdade, é de propor uma interpretação conforme que não acolha o pedido tal como formulado, porque isso seria retirar a norma. Mas que interprete esse dispositivo que diz dispensada a vistoria prévia como uma dispensa justificada no sentido de que aqueles outros elementos são suficientes para atingir a mesma finalidade. Portanto, se a União cumprir com as obrigações que ela assumiu de valer-se desses dados e elementos de todos esses sistemas, e se forem suficientes
para a verificação da ocupação efetiva, não há necessidade de um bis in idem. Portanto, não há uma dispensa automática da vistoria. É possível uma dispensa mediante a justificativa de que esses elementos cumprem a respectiva finalidade. Acompanharam integralmente o relator os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia. O que se teve, na verdade, foi a introdução de um tema que pode levar a mais de uma interpretação, e aí eu acompanho o ministro relator ao dar interpretação conforme para afastar a interpretação que permita regularização em favor de terceiros, de áreas ocupadas por remanescentes de quilombos ou outras comunidades tradicionais, nelas compreendidas também espaços necessários à reprodução física, cultural, social, econômica dos grupos étnicos. E quanto ao artigo 13, também me parece que há de se afastar qualquer interpretação no sentido de que se possa dispensar de plano e permanente e automaticamente a necessidade de vistoria prévia para regularização fundiária, neste caso específico da Amazônia Legal. O relator acertou, dizendo que é preciso uma fundamentação para afastar a vistoria, e creio também, com todo respeito pelas opiniões em contrárias, que não haverá uma burocratização, porque o processo já é burocrático. Para se proceder a uma alienação, uma concessão real de uso, ou de direito real de uso, é preciso abrir um processo com toda a justificativa, com toda documentação pertinente, e creio que não será nada demais que a União, por seus órgãos competentes, venha aos autos e diga, olha, aquilo que foi declarado pelo interessado está em conformidade com a realidade, enfim, com os dados que a União tem. Acompanho na íntegra o voto de Sua Excelência. Entendo, sim, que há necessidade de conferir interpretação conforme ao artigo 4º, parágrafo 2º, sem redução de texto, a fim de excluir qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das terras públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal em favor de terceiros. E aqui o ministro Fachin também, valendo-se de lições do ministro professor Gilmar Mendes, assentou que essas comunidades elas têm efetivamente um direito fundamental, uma fundamentalidade que se reveste do direito à terra titularizado por essas comunidades. E eu relembro que o preâmbulo da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural assevera: a cultura deve ser considerada como um conjunto dos traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e abrange, além das artes, as letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, sistemas de valores, etc. A divergência parcial ficou com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Moraes entende que o laudo prévio da União para a demarcação das áreas pode ser dispensado mediante declaração do ocupante, devidamente comprovada por meio de documentos. Não retirando do poder público, por óbvio, o poder dessa fiscalização, como coloca o próprio parágrafo único, mas se dando, salvo se houver algum indício, se dando previamente, ou vamos dizer, se concedendo previamente a boa-fé a esse pequeno agricultor de 4 módulos, se dando boa-fé aos seus documentos, à sua declaração. E, obviamente, posteriormente, se surgir algo, aí se utilizar de todos os mecanismos, inclusive o laudo. A minha dúvida, na parte que fiz ao ministro Alexandre, dizia respeito a uma possível burocratização num sistema em que se tem já a irregularidade como marco. Uma boa parte desse processo de ocupação da Amazônia ainda hoje se encontra irregular. Por outro lado,
nós não podemos fazer ablação da própria realidade. Certamente hoje vivem nessa região alguma coisa como mais de 30 milhões de pessoas. De modo que, a mim me parece que é necessário fazer-se ali um crescimento sustentável. O ministro Alexandre propõe uma fórmula um tanto mais restritiva, que não me parece divergir substancialmente daquela trazida pelo relator. O ministro Marco Aurélio votou pela total improcedência da ação. O preceito do artigo 13, a revelar que os requisitos para a regularização fundiária dos imóveis de até 4 módulos fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante. Não vamos presumir que todos sejam salafrários até prova em contrário. Devemos presumir a postura que se aguarda do homem médio, do homem integrado à sociedade. E acreditar um pouco no cidadão brasileiro, na honestidade do cidadão brasileiro, por meio de declaração do ocupante, fica sujeito, o declarante, a responsabilização nas esferas administrativa e civil e também penal. No julgamento que discutiu a regularização de terras tradicionais, incluindo os quilombolas, na Amazônia Legal, os ministros do Supremo Tribunal Federal ressaltaram a importância da preservação do maior bioma úmido do mundo, a Amazônia. Entre 1970, presidente, e 2013, foi desmatada uma área da Amazônia equivalente ao território de 2 Alemanhas. Houve uma significativa redução do desmatamento ao longo dos anos, mas ainda assim, em 2014, cerca de 5.000 quilômetros quadrados de floresta foram desmatados, o que corresponde a uma extensão próxima ao tamanho de Brasília. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Incumbe ao Estado e também à própria coletividade a especial obrigação de defender e de preservar, em benefício das presentes e das futuras gerações, esse direito. É um direito de titularidade difusa, de caráter transindividual e subjetivamente indeterminado. A pauta foi temática exatamente com este significado da importância que o Supremo dá tanto à questão do meio ambiente, quanto, de uma forma especial e tangenciando o mesmo tema, os povos que ali habitam e, de uma forma muito especial, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Daqui a pouco você vai conhecer o passo a passo para a certificação e a titulação de terras quilombolas no país. O programa volta já. Grandes julgamentos do STF está de volta, hoje direto do Quilombo de Mesquita, na cidade ocidental em Goiás. Você vai ver agora como é feita a regularização das terras quilombolas e a certificação do INCRA, que é o órgão responsável por dar titularidade aos territórios dos quilombolas. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, mapeou 3.524 comunidades quilombolas em todo o país. Mas nem todos têm a titularidade das terras reconhecidas pelo INCRA, que é o órgão competente pela titulação dos territórios quilombolas. O primeiro passo para a formalização legal das terras é o reconhecimento pela Fundação Palmares. A entidade reconhece que a população e a área que ocupam têm relação com os antigos quilombos e, a partir daí, emite o certificado de comunidade remanescente de quilombo. Com o documento, é possível entrar com o processo de titulação de território no INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Depois do processo terminado, as terras onde os quilombolas moram não podem mais ser vendidas e nem divididas pela família. O Quilombo de Mesquita, esse em que nós estamos, na cidade ocidental em Goiás,
ainda não recebeu a titulação do INCRA. O processo ainda está em andamento. Sem um certificado oficial por parte do governo federal, os moradores se dividem. Parte é a favor da manutenção, da tradição, da cultura dos descendentes que foram escravizados. Outros não querem mais ser quilombolas. Igual essa história que tem mesmo aí das pessoas não querer que funcione o quilombo, para mim é errado. Tem a especulação imobiliária muito forte aqui dentro. As construções dos condomínios, isso requer muito cuidado, porque eles querem a qualquer custo essa terra. Se a gente perder esse registro, se a gente deixar de ser fato uma terra de quilombo, a gente vai perder muito com isso. Se o desmatamento virar, o agronegócio vem com força total, que a plantação de soja que já está muito forte dentro da comunidade, a gente sofre muito com a questão dos agrotóxicos. A integrante do grupo de estudos sobre quilombolas do Distrito Federal ressalta que essas comunidades remanescentes de quilombos estão entre as principais riquezas do país. A sociedade ela tem que começar a ver as comunidades tradicionais, sejam quilombolas, indígenas, de ciganos e todas as demais, como as maiores preservadoras de meio ambiente e de recursos naturais. Então, eu acho que é uma questão básica se pensar que nós que estamos na cidade, a gente reclama muito da falta de água, mas a gente não pensa em quem está preservando as nascentes, quem está preservando os rios, que é essa água que nós dependemos hoje. As pessoas que não têm essa responsabilidade consigo e com o mundo e com seus filhos, estão de olho porque nesses lugares, eles que preservaram. E é desses lugares que tem os minérios. E o do maior minério do mundo que tem nesses lugares, o que é? Água. A história dos quilombos, o refúgio para milhares de negros que foram escravizados aqui no Brasil, inspirou artistas, deu origem a séries, a documentários. Você vai acompanhar agora parte de um documentário que foi feito aqui na região do Centro-Oeste, no município de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O documentário Vida Calunga, dirigido pela cineasta Betânia Victor Veiga, mostra como vivem os remanescentes de escravos que se refugiaram no interior goiano e viveram décadas isolados, preservando hábitos e costumes próprios. E foi rendendo os calunga que até hoje a geração está muito grande. Nos carros de nós era 10, hoje nós é 4.200 e poucas só aqui dentro do calunga. Hoje é englobada a terra calunga, não tem limite. O limite é que eu mando na minha porta, o vizinho manda na porta dele, mas as terras dos calunga, ninguém tem terra e todo mundo tem. É a posse de cada um de nós. Eu tenho muito orgulho de ser negra, de ser calunga, eu tenho orgulho de ser. Quero que a Mãe Natureza liberta para nós a vida que nem vem vindo, né? Peço para a Mãe Natureza liberar, para nunca ter aquele passado que tinha no tempo que tinha rei, né? Quando você é criança, você fica indignada por trabalhar tanto, TV tudo, não ter nada, não poder conseguir comprar nada. Depois você fica muito emocionada, você chora muito. E hoje eu falo muito e rio muito. Grandes julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever esta ou outras edições é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.